Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez, explicando a você de maneira bem resumida como é que funciona o processo administrativo de trânsito. Como é que você pode fazer uma defesa ou um recurso? Quais as regras que envolvem esse procedimento? Você já vai descobrir. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, ative as notificações para receber informação sobre vídeo novo publicado toda semana aqui no Sala de Trânsito e se liga que a gente já fala mais sobre o tema de hoje. Bom, gente, eventualmente chegam questionamentos aqui pelas nossas redes sociais de pessoas que foram autuadas, que cometeram infrações e desejam apresentar defesa ou recurso no processo administrativo de trânsito. Inclusive chegam sugestões para que a gente faça algum tipo de mini curso, e coloque na internet para o pessoal entender como é que funciona isso aí, tanto os profissionais da área de trânsito quanto o particular que esteja interessado em fazer uma defesa ou um recurso. É uma questão que a gente avalia para ver se a gente consegue fazer isso aí. Mas, independente de qualquer coisa, a nossa ideia aqui é trazer para você de maneira bem resumida, de maneira bem objetiva, as regras que envolvem a questão de uma defesa ou de um recurso administrativo de trânsito. Antes de mais nada, deixa eu só mencionar algumas normas bem específicas que são resoluções do Conselho Nacional de Trânsito que tratam de alguma forma dessa questão de processo. A primeira delas é a resolução número 299 de 2008, que traz regras ali em relação à documentação necessária para apresentar uma defesa ou recurso, os dados que devem constar na defesa ou no recurso, e também alguns requisitos de admissibilidade. Você pode buscar isso aí lá no site do Denatran. Além disso, nós temos a resolução número 619 de 2016 do CONTRAN, que trata do processo administrativo de advertência por escrito e de multa. Se o processo for de suspensão do direito de dirigir ou de cassação da CNH, então a resolução 723 de 2018 do CONTRAN é que trata do tema. Aconselho ainda que você consulte o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que está regulamentado pelo CONTRAN também, em 2 volumes. A resolução número 371 de 2010, que é o volume 1, que trata das infrações de competência do município, e a resolução número 561 de 2015, que trata das infrações de competência do Estado. As duas também tratam das infrações concorrentes, E aí um detalhe, você pega as fichas individuais de cada infração e pode conferir se o auto de infração foi preenchido observando os critérios estabelecidos pelo manual. Se o agente de trânsito, ele realmente seguiu as regras contidas no manual. Se não seguiu, então nós temos um possível vício formal que pode ser questionado na defesa ou no recurso. Além disso, sua defesa ou seu recurso precisa ter a identificação do órgão autuador, ou seja, a quem você está dirigindo essa defesa ou esse recurso. As identificações do próprio requerente, a identificação do próprio requerente, seus dados pessoais, a identificação do veículo e do auto de infração, e aí você vai trazer os fatos, o que é que de fato ocorreu, e também a fundamentação legal para justificar aquele seu pedido, aquela sua defesa, aquele seu recurso, e no final você vai assinar. Além disso, você precisa de alguns documentos, o próprio requerimento padrão, que geralmente é fornecido pelo órgão de trânsito. O órgão vai lá, fornece o requerimento, você vai precisar preencher, mas a defesa ou recurso você pode levar numa folha anexo e juntar, caso você tenha feito, por exemplo, no computador, para você não ter que redigir aquilo ali à mão, tá certo? Além disso, uma cópia da notificação de autuação ou de imposição de penalidade que chegou na sua casa, ou a cópia do auto de infração, caso o agente tenha entregue a você, você tenha pego a cópia do auto de infração na hora da abordagem. Se você não tem a cópia da notificação ou do auto de infração, é interessante que você acesse o site do órgão e tente pegar a informação sobre a infração no site do órgão. Cópia da CNH e do documento do veículo, e se a defesa ou recurso tiver sido apresentada por terceiro, tem que ter uma procuração devidamente reconhecida em cartório, com firma reconhecida, para que ela seja válida, ok? Além disso, tem alguns requisitos de admissibilidade, ou seja, esses requisitos, se não forem observados, a defesa ou recurso sequer serão analisados pelo julgador, tá certo? Quais são? Primeiro, prazo. Se houver intempestividade, ou seja, se a sua defesa ou seu recurso for intempestivo, tiver sido apresentado fora do prazo, o julgador não tem a obrigação sequer de se debruçar sobre ela. Além disso, a legitimidade, você que deve apresentar ou alguém com uma procuração. Tem que ter a assinatura do requerente e também tem que ter pedido ao final. Se não houver pedido ou se ele for incompatível com a situação fática, o julgador também não é obrigado sequer a analisar a sua defesa ou seu recurso. O que é não ter pedido? É você redigir a fundamentação e não dizer o que é que você quer com aquela defesa ou com o recurso. Ou ainda se ele for incompatível. Imagine você pedir a advertência por escrito numa infração
de alcoolemia, que é gravíssima, né? E aí o artigo 267 do CTB não permite isso, esse pedido seria incompatível. Então como é que funciona aqui o processo? Imagine que um condutor avançou o sinal vermelho do semáforo. O agente está lá no cruzamento, ele viu o avanço do sinal vermelho, então se ele viu o cometimento da infração, ele tem que lavrar o auto de infração, isso está na lei. É o que a gente chama de ato administrativo de natureza vinculada. Se o agente viu o cometimento da infração, ele lavra o auto de infração. Entrega aquele talão no órgão que ele trabalha, o órgão vai fazer os procedimentos internos ali e vai expedir a notificação de autuação no prazo de 30 dias, ok? Então, chegando a notificação de autuação para você, no dia que chegar na sua casa, não pode ter menos de 15 dias de prazo de defesa. Porque quando você é notificado, você tem no mínimo 15 dias para indicar o infrator ou para apresentar a defesa. Então, esse prazo vai estar indicado lá na notificação que chegou na sua casa. Se essa notificação não chegou por remessa postal, é possível que ela tenha sido feita por edital, ou seja, uma publicação no Diário Oficial do município, do estado, da União, enfim, depende do órgão de trânsito que acabou te autuando. Se não foi você que cometeu a infração, você pode indicar o infrator, ou seja, fazer a identificação do condutor infrator, que a gente conhece popularmente como transferir os pontos para aquela pessoa que de fato cometeu a infração. Se foi você que cometeu a infração, então você faz a defesa. Essa defesa é por escrito, em letra legível, pode ser feito no computador e anexar no requerimento, como eu mencionei anteriormente. Feita a defesa, ocorre o julgamento. Se a autoridade de trânsito entender que o seu pedido, você tem razão, ele acolher a sua defesa, então arquiva o auto de infração, o processo acaba. Do contrário, ele vai aplicar a penalidade e expedir uma notificação de imposição de penalidade. Nessa notificação é que chega o código de barras para pagamento. Se você pagar até o vencimento, você tem um desconto de 20%. Então você pode pagar e encerrar o processo, aceitar a punição. Você pode optar por não pagar e interpor recurso, ou você pode pagar e ainda assim fazer o recurso, né? Pelo menos se perder, não perde o valor todo, e se ganhar, o valor é devolvido. Esse recurso tem um prazo de 30 dias, não inferior a 30 dias, e ele é dirigido à JARE, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É para lá que vai o seu recurso. Então a JARE julga esse seu recurso. Se ele aceitar o seu recurso, então a autoridade de trânsito pode recorrer. Se ele não aceitar o seu recurso, se ele for indeferido, então você é quem pode recorrer em segunda instância. A segunda instância, se for uma autuação de um órgão de trânsito do município ou do estado, o órgão competente é o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito, é o órgão competente para julgar. Se for uma autuação de um órgão da União, como por exemplo a Polícia Rodoviária Federal, se essa infração for de natureza gravíssima, o CONTRAN é quem julga em segunda instância. Se for leve, média ou grave, então é um colegiado especial quem vai julgar na segunda instância. Feito o julgamento, foi aceito, foi deferido seu pedido, arquiva-se o auto de infração. Foi indeferido seu pedido, então ocorre o registro da punição no seu prontuário ou o registro ali do valor a ser pago do veículo, ok? Então esse é um resumo do processo administrativo. Lembrando que se for um processo, isso é um exemplo de um processo de multa, se for um processo de suspensão e o órgão autuador, foi o DETRAN, numa autuação que prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir, como por exemplo a alcoolemia, então é um processo só para multa e para suspensão. Se for uma alcoolemia feita, por exemplo, pela PRF, então tem esse processo para multa e depois a PRF informa ao DETRAN para o DETRAN fazer o de suspensão. Aí segue o mesmo trâmite aqui que eu acabei de explicar. Se ao término do processo você ficou insatisfeito, você achou que houve alguma ilegalidade, você ainda pode questionar judicialmente. A lei permite que você conteste judicialmente o processo administrativo de trânsito. Então, de maneira bem resumida, isso é o processo administrativo de trânsito. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, você deixa nos comentários que a gente tenta te ajudar. Concorda com algo, discorda de algo, deixa nos comentários também, que a nossa ideia aqui é que nós possamos aprender todo mundo junto. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.